Abra sua Bíblia comigo em Salmos 24. Salmos 24. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos por esta palavra. Te agradecemos pelo que o Senhor fará nesta manhã, neste lugar. Te louvo pelo que o Senhor já tem construído nesse ambiente. Obrigado porque o Senhor nos recebeu no seu coração. Nós pedimos que o Espírito da profecia, que é o testemunho de Yeshua, esteja sobre nós. Abra as nossas mentes para que possamos entender com clareza aquilo que o Senhor deseja comunicar para esse tempo. Escancara os nossos corações para que a tua palavra ela encontre um lugar no nosso espírito. Nós queremos mais de ti, Senhor, e por isso estamos aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu soube quando eu cheguei aqui que as pessoas estavam procurando desesperadamente a oficina de adoração profética. E eu quero lhe dizer uma coisa: se você não conseguiu vaga, não fique chateado, porque toda a adoração é profética. Então, se você está em outra oficina, saiba que aquilo que você está desenvolvendo tem a ver com isso. Eu gosto muito de pensar sobre sistemas matemáticos ou conjuntos matemáticos. Eu não sei se você lembra dessa aula na escola, quando nós desenhávamos aqueles conjuntos matemáticos que eram aqueles círculos, e nós fazíamos com que esses dois círculos se juntassem, e aí a professora pedia: pinte a intersecção, e justamente na área em que os dois círculos se encontravam, a gente pintava aquele pontinho ali. É isso que acontece com o adorador. Nós somos a intersecção entre o céu e a terra. Nós somos o link, nós somos a conexão. Nós é que fizemos a ligação entre tudo aquilo que está sendo movido na eternidade e aquilo que precisa ser escoado, ser desenvolvido pelo Espírito nessa dispensação, nesse tempo, através das nossas vidas aqui na terra. Então, quando você pretende de alguma maneira melhorar, aprimorar o seu chamado, e procura um momento como esse que nós estamos vivenciando aqui, eu vejo que você está investindo nessa conexão, você está tentando aprimorar, melhorar essa conexão, amém? E sem nenhum outro tipo de interferência, você está eliminando as interferências, está fazendo com que esse canal ele seja um canal escancarado, um Wi-Fi banda larga com a eternidade, amém? Então eu quero ler com você, estudar com você hoje Salmos 24. Eu gosto de fazer a distinção entre decretos e editos. Muitas vezes, de forma profética, nós liberamos decretos. Repita comigo: decretos. Então, decretos são sentenças espirituais que são declaradas num determinado ambiente e que atraem o céu para a terra e que transformam realidades.
ou seja, são palavras inspiradas pela palavra. Existe uma grande diferença acerca disso. Nós não podemos entrar num lugar de positivismo ou de determinismo e acharmos que as nossas declarações aleatórias vão transformar ambientes. Não. Porque se isso for gerado dentro do nosso coração, dentro de uma estrutura humana, racional, terrena, nós não estaremos transformando ambientes através do poder que há na palavra. Mas quando nós estamos citando a palavra, nós estamos falando sobre o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, que é o próprio Filho de Deus, Yeshua, aquele que morreu, para que nós pudéssemos então, através do seu sangue, conectarmos céus e terra. Quantos estão comigo? E aí quando você decreta com base na palavra, ou seja, na vontade de Deus para a sua vida, então você começa a ver o sobrenatural acontecer, milagres, prodígios, maravilhas, transformações ao seu derredor acontecerem por intermédio de você estar sendo inspirado pelo céu. Repita assim comigo: eu preciso decretar inspirado pelo céu e não na minha alma. Quantos me entendem nisso? Agora editos não. Editos são cartas. O rei, ele promulga leis e ele envia cartas aos seus súditos. E Salmos 24 é uma carta, é um edito. E portanto nós precisamos mergulhar nas entrelinhas, vasculhar as revelações contidas nesse texto e entender o que o rei deseja falar ao nosso coração. Existem segredos aqui que precisam ser difundidos, que precisam ser multiplicados. Repita assim comigo: a unção profética, ela não libera mistérios, ela revela com clareza. Nós precisamos desconstruir esse mito que foi colocado nas nossas mentes de que a unção profética, ela vem para trazer algo oculto, misterioso, em que as pessoas não entendam muito bem por se parecer estranho. Não. A unção profética, ela traz clareza, ela traz evidência, ela faz com que as pessoas enxerguem a realidade através da revelação. E Salmos 24 é um edito. Repita comigo: edito. E eu quero que você participe comigo na construção desse conceito, porque ele vai dar fundamentação para tudo que nós vamos trabalhar hoje à tarde. Então é importante que a gente realmente mergulhe nisso. O primeiro texto, o primeiro verso do Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos co-herdeiros com Cristo e portanto nós oferecemos continuidade ao seu ministério. Quando Jesus ele é assunto aos céus, ele deixa sobre a igreja, a partir de Atos dos Apóstolos, onde foram fincadas as primeiras estacas da igreja histórica, da igreja primitiva, a sua responsabilidade messiânica, e ela está sobre cada um de nós. Portanto, todas as vezes que nós entendemos a nossa responsabilidade sacerdotal, quando nós entendemos a nossa postura como sacerdotes, como intersectores entre o céu e a terra, nós oferecemos continuidade ao projeto eterno de Deus, aquilo que Ele está promulgando da eternidade a partir do seu trono. Então, quando eu penso sobre esses três aspectos, eu entendo o tamanho da minha responsabilidade. Quando eu estou adorando, é importante que se diga que o Espírito ele não tem limites, o Espírito ele não tem barreiras, o Espírito ele acaba reverberando. E eu gosto de fazer esse paradoxo, essa analogia, justamente para músicos, para aqueles que ministram e que entendem o seu sacerdócio na área da música, porque o som reverbera. E existe um conceito dentro dos estudiosos do som chamado efeito borboleta, que todas as vezes que uma simples borboleta, uma singela borboleta como um inseto, ela bate as suas asas aqui, o sopro ou o som das suas asas, por mínimo que seja, ele reverbera e ecoa por toda a eternidade, e ele acaba alcançando algum lugar. Quantos me entendem? Então todas as vezes que você adora, você vai além das quatro paredes da sua comunidade de fé, você vai além dos corações que estão presentes naquele lugar,
você alcança lugares eternos e juntamente com o Espírito você destrava ou desata ou transforma ambientes pelo poder da adoração. E quando aqui fala sobre 3 aspectos, o primeiro deles fala sobre terra, repita assim comigo, terra. É interessante que recentemente o apóstolo Luiz estava no Pará e ele recebeu uma palavra durante a sua ministração dizendo que o Senhor mexeria no ambiente, no clima e daria um sinal naqueles dias e que o Senhor conectaria os céus e a terra. E eu não sei se você viu um tornado se formando e nós compartilhamos isso nas redes sociais. Isso é um simples, talvez, eu não quero menosprezar o tamanho, a grandiosidade da maravilha que o Senhor operou, mas talvez seja um simples exemplo daquilo que a adoração pode fazer. Ela pode transformar a terra, ela pode mudar a geografia, ela pode transformar estruturas, ela pode mudar alguns conceitos. Algumas vezes nós estamos num determinado ambiente e achamos que aquele ambiente é um ambiente extremamente hostil. Talvez o Senhor tenha nos levado a uma favela, talvez o Senhor tenha nos levado a lugares em que haja orgulho, soberba, presunção, rigidez de coração, e nós achamos que essas barreiras, esses obstáculos, eles são intransponíveis. Mas quando alguém que realmente entende a sua responsabilidade como sacerdote se coloca nesse lugar e libera os oráculos do coração de Deus, traz a revelação profética daquilo que está contido no trono da graça, ele começa a liberar esses decretos, esses editos, e a terra acaba sendo transformada pelo poder que há na palavra. Quantos me entendem? A segundo contexto fala do mundo, repita assim comigo, ambientes. E aí você pode dizer, não, a comunidade de fé que eu estou, ela ainda não abriu a sua cabeça para as realidades do reino de Deus, ela ainda não construiu essa identidade sacerdotal, ela não sabe o seu papel em relação ao lugar que precisa ser mudado e transformado. Há muitas pessoas ainda com uma mentalidade escrava, que precisam acessar da além do Jordão e começar a ter uma mentalidade provedora, uma mentalidade que venha oferecer respostas. E aí você começa a se achar um estranho no ninho, um peixe fora d'água, como se você estivesse fora do seu ambiente, porque parece que as pessoas ministram coisas desconexas daquilo que o Espírito tem revelado ao seu coração. Mas saiba de uma coisa, se você souber o seu posicionamento sacerdotal e você atrair a presença da glória de Deus para aquele ambiente, essa presença é capaz de transformar aquele ambiente e começar a mudar a mentalidade das pessoas e começar a converter os seus corações, e de uma forma sobrenatural começa a acontecer uma mudança substancial diante dos seus olhos, simplesmente porque alguém resolveu fazer a conexão entre o céu e a terra. Você muda ambientes, e aqui diz também que as pessoas que habitam nesses lugares, repita assim comigo, população. Quando você olha para uma determinada região e ela tem sofrido maldições severas por anos, a iniquidade, a corrupção tem se espalhado. Quando um adorador verdadeiro se levanta nesse lugar como porta-voz do céu, ele libera essas sentenças que transformam lugares. Eu acredito numa adoração que pode transformar a terra e alcançar a geografia. Eu acredito numa adoração que pode mudar o mundo e o seu ambiente. Eu acredito numa adoração que pode tocar a vida de pessoas de forma substancial e sobrenatural. Quando alguém realmente entende a sua posição sacerdotal dentro da música. O que nós precisamos entender é que nós não somos músicos. O que nós somos sacerdotes. E como sacerdotes nós temos então um ofício na área da música. E a música então, ela tem a sua responsabilidade. Nós, durante muitos anos, como igreja, entendíamos que a música ela tinha uma responsabilidade apenas estética, de levar as pessoas a talvez a estarem mais mexidas emocionalmente. Mas não, a música ela tem
tanta responsabilidade num ambiente de culto, quanto a palavra que é liberada, quanto talvez a intercessão, a oração de clamor e súplicas que estão por detrás dos bastidores movimentando aquele ambiente. A música, quando ela é levantada, ela também tem esse mesmo nível de responsabilidade de conectar o céu e a terra. Então, na verdade, o que Renan está fazendo aqui atrás não é um fundo. Na verdade, ele está fendendo os céus para que haja uma conexão entre o céu e a terra. E eu não estou aqui ministrando sozinho, eu não sou o protagonista da situação. Na verdade, aqui existe alguém que está sendo adorado, que é Jesus Cristo, o Senhor, por intermédio do Espírito Santo. E nós estamos como cooperadores daquilo que Ele está fazendo nesse ambiente, nos seus corações. Amém? Então, enquanto há pessoas intercedendo e clamando por este evento, enquanto há outras pessoas ministrando através dos instrumentos e da voz, e aqueles também que estão proclamando através do ensino das Escrituras, nós estamos construindo um ambiente de edificação espiritual. Quantos me entendem nisso? E aí diz assim: porque Ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. É interessante que quando Deus, Ele lançou sobre a terra uma parte dos anjos do céu juntamente com Lúcifer, Satanás, Ele os trancafia esses espíritos em lugares abissais. Na verdade, esses espíritos caídos, esses anjos caídos, eles são lançados nas profundezas dos mares. E aí você pode perguntar como eles tiveram acesso ao Éden, ao jardim do Senhor, aquele ambiente espiritual que o Senhor havia construído. A Bíblia nos conta que, de forma geográfica, esse lugar era margeado por 3 rios. Portanto, esses espíritos das águas, eles tinham acesso por meio dessas águas até o lugar do jardim. E a serpente, como um anfíbio que andava na terra e andava nas águas, ela poderia então ser a porta-voz da mensagem diabólica de Satanás para engodar a mulher. E naquele momento em que ela oferece o fruto a Eva, e Eva cai por conta da manipulação, ela então transforma o seu padrão de influência num padrão de manipulação. E aquele espírito maligno que outrora estava sobre aquela serpente acaba então sendo transferido para a primeira das mulheres. E aí você pode dizer, mas como isso aconteceu? Simples. 80% do nosso corpo é composto por água, e 90% do nosso cérebro é composto por água. Portanto, os espíritos conseguem se locomover nesse ambiente. E então, quando Adão cai, Adão também, ele está agora suscetível a esse espírito, e esse espírito então tem acesso. E como os demônios chegam nas igrejas ou nas nossas vidas hoje? Simples, de forma hereditária por conta das iniquidades, através das águas. Você sabe que na sala da Presidência da República hoje, há um quadro pintado com 3 entidades ou 3 orixás, que na verdade são arquétipos ou a personificação do espírito das águas. O primeiro deles é Iemanjá, o espírito que governa sobre a imoralidade. Por isso que em todo o litoral, nas águas salgadas, quanto mais você desbanca ou desbarata toda essa questão de prostituição infantil, outras casas são levantadas por conta da quantidade de sangue, de sêmen que é derramado em todo o litoral brasileiro, fortalecendo as trincheiras desses espíritos malignos que agem justamente nas áreas imorais. Depois você tem um outro espírito que age de forma pluvial, ou seja, por meio das chuvas, que é o espírito de Iansã, que também está pintado na sala do governo da República. Esse espírito, ele governa as chuvas e ele é a representação da Senhora dos raios e dos ventos. Então isso mostra a disfunção familiar, quando as mulheres tomam o lugar dos seus maridos, quando o governo que é do homem acaba sendo corrompido por uma mulher que não conhece o seu lugar. E você sabe que também existe um outro espírito que é Oxumaré, que é um ser híbrido, metade peixe e metade pessoas, que também está pintado nesse quadro.
e que governa as águas doces, as nascentes dos rios. E é justamente esse ser que traz confusão em relação à ideologia sexual. E todas essas mobilizações que você tem visto nos bastidores marxistas culturais da política brasileira já há mais de 40 anos, sendo construídos. Então, o que eu gostaria de dizer é que nós, quando adoramos, estamos colidindo contra esses espíritos malignos que governam sobre as águas. E aqui o Senhor está dizendo que existe uma autoridade dada a nós sobre esses espíritos. Mas se há 3 espíritos que militam fortemente contra os adoradores dessa nação, porque existe uma palavra redentiva da parte de Deus sobre a nação brasileira, de que nós seríamos responsáveis pela adoração profética. Ou seja, muitos profetas se levantaram durante anos profetizando que a nação brasileira seria o ícone de adoração profética. Eu não sei se você sabe, mas existe uma casa de oração em Jerusalém, que é a casa chamada Sucote Halel, onde existem 12 portas, construída por Tom Hess, onde intercessores estão 24 horas por dia adorando, intercedendo e proclamando. E no quadrante onde João Batista ele nasceu, está também o mapa do Brasil. Ou seja, sobre nós existe a responsabilidade de, através da adoração e do genuíno arrependimento, prepararmos o caminho para a segunda volta do Messias. Então existe uma responsabilidade sobre nós. Mas se existem 3 áreas que estão atacando firmemente contra a vida dos adoradores, é a imoralidade, é a inversão de papéis, e é essa necessidade de aceitação, a concupiscência dos aplausos. Então, quando nós estivermos desintoxicados desses pontos de contato por onde esses espíritos conseguem nos controlar remotamente, e nós oferecermos uma adoração desintoxicada ou limpa a Deus, nós poderemos ser porta-vozes do céu para a terra e dominar sobre esses espíritos das águas. É interessante que nós temos travado uma luta contra a economia, aliás, dentro da economia, não contra a economia. E o espírito que governa isso se chama Leviatã, um dos demônios escatológicos que também agem pelas águas. Deixa eu ser um pouco mais prático e menos místico aqui. Quando Jesus, ele se apresenta aos discípulos e eles estão dentro do barco, Jesus se apresenta como um fantasma. Repita assim comigo: Jesus se apresenta como um espírito. Os discípulos confundiram Jesus com o Espírito. Jesus poderia ter aparecido, ou se mostrado, ou se revelado de qualquer outra forma, mas ele se revela como um Espírito, porque ele gostaria ali de trazer um ensino de forma pedagógica, espiritual. E aí então, todos aqueles discípulos que estavam no barco, existiu um apenas que disse: Senhor, eu gostaria de caminhar com o Senhor sobre as águas, por favor, faça com que eu vá com o Senhor nesse lugar. Quantos lembram de quem era? Pedro. Pedro disse: eu quero estar contigo, Senhor. E aí, Jesus, a palavra diz: vem, Pedro. Então Pedro, ele não caminha sobre as águas como muitas pessoas ensinam. Pedro, ele caminha sobre a palavra, porque quando Jesus libera vem Pedro, ele cria a condição no reino do Espírito, ele transforma a geografia, ele transforma o ambiente e ele altera o coração de Pedro, para que Pedro então caminhe de forma espiritual sobre a palavra da verdade. Quantos me acompanham nisso? Então Pedro, ele começa a caminhar sobre esse lugar. E de repente Pedro, ele afunda, e Jesus o toma pela mão e diz: homem de pouca fé. Por quê? Porque Jesus estava ensinando a Pedro a caminhar sobre os espíritos das águas, sobre os demônios escatológicos que seriam libertados no final dos tempos. E quando eu falo isso, eu falo de uma adoração militante, que é o poder e a autoridade nos céus da nação para desbaratar todos os principados, potestades e hostes da maldade que tentam mudar a cultura, a ideologia, a sociologia, os princípios e alterar o curso da igreja. Então Pedro, ele se mostra fraco. Por quê? Porque Pedro, ele seria o homem no qual Jesus estava confiando a igreja.
Ele diz: Pedro, você ainda não está pronto para caminhar sobre esses demônios. Você ainda não está pronto para caminhar sobre esses espíritos, porque em você ainda há raiz de iniquidade. Coloque a mão sobre o seu coração e repita assim comigo: Senhor, me prepare em autoridade, para que eu pise com autoridade sobre essas águas, porque o Senhor fundou os mares e firmou sobre os rios o seu poder. Quando a Bíblia diz que o Senhor fez a separação das águas e das águas, nós achamos que Ele está falando sobre as águas salgadas e as águas doces. Não, a cultura judaica nos ensina que Ele está fazendo a separação entre as águas do céu e as águas do mar. Mas eu não estou falando dos oceanos e não estou falando das águas das chuvas. Eu estou falando de águas físicas e águas espirituais, águas temporais e águas atemporais. Justamente quando alguns textos do Novo Testamento falam sobre o reino dos céus, a etimologia da palavra no hebraico, no original, quer dizer al-Shamá, que quer dizer o reino das águas. Ou seja, existe um entendimento dentro da cultura judaica, de forma profética, de que o reino dos céus, ele se parece com comportas de águas, e que a cada nível que nós subimos, dentro das emanações de Deus ou das seferotes, nós vamos acessando esses lugares eternos. Essas comportas, elas vão se abrindo e você vai mergulhando em águas proféticas, entendendo aquilo que o Senhor quer liberar naquele ambiente. Portanto, enquanto nós estamos ministrando a adoração, enquanto nós estamos liberando, nós estamos destravando o reino do Espírito, essas comportas, para que não só nós tenhamos acesso a essas realidades espirituais e possamos conduzir o povo a esses lugares, mas também essas pessoas, elas vão ter essas barreiras destravadas para que elas possam acessar esses lugares. Por isso que durante muitos momentos da adoração, as pessoas são curadas, elas são libertas, porque essas algemas são partidas, esses grilhões são partidos, essas mordaças são tiradas, as pessoas são curadas na alma, no corpo e no espírito. A música, ela tem esse poder através da adoração, de acessar esses lugares e fazer com que a vontade de Deus, ela transforme ambientes. E aí continua dizendo assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Você sabe que quando eu era criança e eu frequentava a escola bíblica dominical, eles ensinavam que esse texto estava relacionado ao céu. Quando um dia então nós pudéssemos ir para o céu e nos transformarmos em seres glorificados e termos um relacionamento com Deus, entrava num campo mais escatológico ou de vida após a morte. Mas não, esse texto, ele está falando de nós vivermos uma dimensão espiritual aqui e agora, de nós podermos ter acesso a esses lugares espirituais através da adoração. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao seu santo lugar? E ele começa então a dar alguns critérios que nós precisamos reunir como pré-requisitos para que estejamos preparados para acessar essas dimensões e esses lugares espirituais. Quem terá acesso aos lugares celestiais? Repita assim comigo: sacerdotes santos e purificados. Você sabe que quando Cristo, ele foi perfurado no seu lado, dele saiu sangue e água. Repita comigo: sangue e água. Sangue é aquilo que ele fez por nós através da justificação dos nossos pecados. Água simboliza ele como palavra, nos lavando todos os dias dos nossos pecados, enganos e iniquidade. É interessante dizer que quando Adão, ele foi deitado para um sono profundo e da sua costela foi tirada Eva, a mesma coisa acontece com Jesus na cruz. Ele é perfurado do seu lado para que das suas entranhas possa ser gerada a igreja. Então, por isso que Paulo vem falar sobre a profundidade, a altura, a largura, e falar que isso é um mistério, porque nós precisamos alcançar a estatura de varão perfeito. Alguns teólogos nos ensinam, dentro também da cultura do hebraísmo, que
Eva, ela foi feita da mesma partícula de DNA de Adão, portanto ela era como se fosse irmã gêmea dele. Então quando Jesus ele está nos gerando por meio do Espírito do seu sacrifício, ele também está nos desenvolvendo para que nós sejamos como ele. Ele está nos levando a nós termos compatibilidade, ou sermos feitos do mesmo DNA espiritual, que a mesma santidade e pureza que há em Cristo também haja em nós, e nós possamos alcançar essa estatura. Por isso que estamos sendo desenvolvidos e transformados de glória em glória. E aqui fala que nós precisamos de sacerdotes santos e purificados, não só aqueles que entenderam a salvação, mas aqueles que a partir desse primeiro passo chamado cruz, estão se aprimorando dia a dia, através do quebrantamento e do arrependimento, para que nele seja gerado a identidade de Cristo. E aí continua dizendo, nós precisamos ser limpos de mãos. Repita assim comigo, eu preciso, levante suas mãos, ser limpo de mãos. E aí eu lembro de Moisés, quando ele foi chamado para grande responsabilidade, ou para a grande missão de arrancar aquele povo escravo das garras de Faraó e trazer então para a terra prometida que manava leite e mel, como grande legislador. Quando ele tem um encontro com a sarça ardente, uma das coisas que o Senhor pede é: Moisés, coloca a mão sobre o teu peito, ou seja, coloca a mão sobre o teu coração. Agora olha as tuas mãos, Moisés. E ele olha e a mão estava leprosa. Por que isso? Pelo simples fato de que Moisés havia assassinado um soldado egípcio e sepultado nas areias, escondendo o seu pecado. Havia culpabilidade nas suas mãos. Então nós precisamos avaliar se a nossa vida ela está realmente às claras ou está vivendo em verdade. Se não há nenhuma área da nossa vida que ainda continua conectada a pecados que não foram confessados, a áreas que não foram remidas, a situações que não foram redimidas. Porque uma adoração fluente do céu para a terra vai partir a partir de pessoas que não tenham mais culpa nas suas mãos, mas que coloquem novamente a mão no peito e quando olham as suas mãos estão saradas, porque assim como está o seu coração, vai estar o seu serviço. Se você oferecer ao Senhor uma adoração leprosa, você vai gerar pessoas no mesmo nível, porque assim como é o sacerdote, também assim é o povo, nos diz o profeta. Portanto, nós podemos estar fazendo gol contra, porque ao invés de estar liberando o céu para a terra, para que essas pessoas possam ser transformadas, curadas, libertas, redimidas pelo poder que há no nome de Jesus, nós podemos ser um ponto de contato das trevas, porque há áreas da nossa vida que ainda estão vivendo em pecado e têm amor pelo mundo, porque não foram tratadas. Lugares em que o nosso melhor amigo nunca teve acesso, nosso cônjuge, nosso líder, nosso pastor, mas lugares que nós sabemos que precisamos sanear, precisamos reconstruir, porque estão em ruínas. São situações lá do passado que nós nunca colocamos às claras, que nós nunca deixamos ninguém mexer. O Senhor precisa fazer com que as nossas mãos estejam limpas. É com essas mãos que nós vamos tocar o coração de Deus. E qual outra que nós vamos colocar a mão sobre o coração dos perdidos? Repita assim comigo: com uma das mãos eu toco o coração de Deus, e com a outra mão eu toco o coração dos perdidos. Aqui fala sobre nós sermos puros de coração. Isso fala de um espírito vivificado. Repita assim comigo: eu preciso vivificar o espírito, não melhorar a alma. Nós temos muitas vezes entendido a responsabilidade da música na igreja de forma terapêutica e estética. Não, ela tem uma responsabilidade de cunho espiritual e profético, transformador. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes nós queremos melhorar uma alma caída, quando na verdade nós deveríamos estar investindo num espírito vivificado. Nós não somos mais almas viventes,
Agora, a partir de Jesus, nós somos transformados em espírito vivificante. Aí você olha para dentro de você e diz: mas eu não tenho os recursos necessários para enfrentar essa nova fase na minha vida. Mas você não vai ter mesmo, porque isso não está conectado à sua velha natureza caída, mas isso está conectado a uma nova natureza em Cristo Jesus, que precisa ser descoberta e explorada. E você precisa se conectar à eternidade, para que então essa vontade de Deus seja liberada sobre você e possa haver a verdadeira e genuína transformação. É isso que acontece conosco. Talvez nós venhamos para um seminário como esse, para melhorar a nossa alma vivente, para aprender novas técnicas. É interessante, é muito interessante. Uma das observações que eu fiz é que enquanto o Gabriel estava aqui adorando, queimando, e aí eu me incluo porque eu estava olhando para vocês, eu estava vendo as pessoas observarem os instrumentos, a voz, o som, porque nós sempre queremos uma nova técnica, nós sempre queremos aprender um novo jeito de fazer. Isso nos faz caminhar longe da nossa verdadeira identidade. Isso nos faz comparar com o outro. Isso nos faz competir com o outro. Isso nos torna críticos. E nós observamos coisas que nós não precisávamos observar. Se nós tivéssemos vindo para cá com um anseio, não de melhorar a alma vivente, mas para ativar o espírito vivificante, nós teríamos fechado os nossos olhos e nos desligado da música em si, mas apenas a usado como um veículo para chegar a Ele. Isso nos levaria a novos lugares. Isso é vivificar o espírito, é aprimorar as nossas estruturas interiores. O terceiro ponto fala sobre a alma vaidosa. Será que eu devo pular isso? Nós ainda temos concupiscência por aceitação. Nós temos necessidade de aplausos, nós temos necessidades de confetes. Nós ainda queremos ser reconhecidos pelo que fizemos e não pelo que somos no Senhor. Então, se o nosso nome não aparece, se nós não somos incluídos, se talvez nós somos deixados de fora, a alma, a carne, ela grita, porque ela necessita de aprovação que vem dos homens. Nós ainda somos carentes da glória que vem das pessoas. Quando nós estivermos preocupados em exclusivamente queimar para Ele, conectarmos os céus e a terra, sem recebermos nenhum tipo de aplauso, sem recebermos nenhum tipo de aprovação, aí nós vamos estar preparados para entender os segredos do seu coração, porque nós não vamos roubar a glória que é dele. Como o Senhor vai confiar os seus segredos em quem usa os segredos para o seu benefício próprio? Como o Senhor vai compartilhar a sua glória se nós estamos aproveitando o brilho da sua presença? Nós precisamos valorizar o que Ele deu. Nós não podemos andar aquém daquilo que o Senhor deu. Porque muitas vezes também nós temos uma ideia medíocre, pequena, acerca do que o Senhor confiou a nós. Nós deveríamos valorizar muito mais aquilo que o Senhor impartiu com o nosso espírito. Há dons, talentos, recursos que Ele entregou a nós que não deu a nenhum outro. E enquanto nós não soubermos quem nós somos, enquanto nós vivermos nos comparando, competindo, não entendendo quem nós somos, nós sempre vamos precisar da aprovação das pessoas. Nós precisamos voltar a esse lugar de humildade. Mas humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si.
Então eu também não posso querer além daquilo que Deus tem. Existe uma medida, uma linha tênue, chamada humildade, que não te leva a menosprezar o que Deus te entregou, mas também não te leva a hipervalorizar aquilo que Deus não te deu, mas que te conserva num lugar de segurança na sua presença, em saber que Ele continua sendo Deus. Esse é o lugar que nós precisamos encontrar. E por último existe um outro termo que diz: aquele que jura enganosamente. Repita assim comigo: verdade. Será que há verdade? Ou há uma performance? Hoje nós estamos vivendo um tempo em que os rótulos, eles são mais importantes do que o conteúdo, que os dons e talentos são mais valorizados do que o caráter, de que a sua performance, porque está conectada à sua personalidade, ela fala mais alto do que as suas estruturas de valor. Então aquilo que aparece para as pessoas talvez seja mais importante, reúna mais views, mais curtidas, mais likes. E as pessoas estão estruturando a sua vida numa imagem, e imagem cansa, performance cansa, a verdade permanece. Sobre o que nós estamos estruturando o nosso chamado? Sobre uma performance de talvez 1 hora, 1h30, ou de uma vida construída no Senhor. E aí continua dizendo assim: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Repita assim comigo, 2 coisas. Então quando eu limpo as minhas mãos de toda a culpa do passado, quando eu purifico o meu coração, ativando um espírito vivificado, quando eu me desintoxico dessa necessidade de aceitação, dessa concupiscência de aceitação, e eu passo a viver uma vida verdadeira, eu estou pronto para receber essas 2 coisas do Senhor: a bênção do Senhor e a justiça do nosso Deus. A bênção do Senhor fala de uma conversão genuína, de nós passarmos pela salvação. Hoje, eu tenho percebido nas pessoas, não um problema espiritual, mas um problema de conversão. Por que muitas pessoas, quando chegam ao topo, ou à plenitude do propósito, ou passam a desenvolver exatamente aquilo que Deus desenhou na eternidade sobre elas, elas caem desse lugar, caem da graça? Porque talvez a sua vida esteja estruturada em tantas coisas, mas ele tenha perdido os marcos antigos, tenha perdido aquela primeira palavra, quando o Senhor o chamou. Nós precisamos passar por uma conversão genuína. Deixa eu fazer uma abordagem com vocês aqui paralela sobre essa palavra. Nos últimos anos, os métodos de massificação evangélica no Brasil se multiplicaram assustadoramente. Pastores e líderes importaram todo tipo de visão para tentar capacitar as pessoas e transformaram toda a igreja em líderes com alto potencial. Pessoas que recebiam Jesus hoje e amanhã já estavam fazendo um curso, e daqui a 3 meses já estavam assumindo um pequeno grupo, e daqui a 1 ano, 1 ano e meio já estavam sendo ordenados a pastores. Eu não tenho absolutamente nada contra isso. Há pessoas que eu encontro que têm 30 anos de fé, que não estão vivendo o nível de espiritualidade que alguns jovens que eu conheço que receberam Jesus há dias atrás. Eu não estou comparando isso, mas eu estou falando que muitas vezes nós colocamos diante do povo de Deus pessoas que nem se converteram genuinamente e já assumiram grandes responsabilidades dentro do corpo de Cristo, e nós queremos exigir que essas pessoas deem fruto, produzam, cresçam, e que elas façam acontecer nos seus grupos e que se transformem em ícones. Isso tudo será muito pesado, porque a glória tem um peso.
E se essas pessoas não tiverem sido construídas adequadamente pelo Espírito Santo, através de experiências reais com Deus, isso tudo vai ser construído como poeira, porque vai ser facilmente destruído. Você pode crer nisso, não é uma profecia, é um fato real, que daqui a alguns anos, nós vamos ter no Brasil muitos líderes doentes e enfermos. Nós vamos ter que abrir muitas clínicas pastorais para cuidar de situações de vazamentos terríveis nos ministérios, porque as pessoas não tiveram conversões verdadeiras. É inadmissível nós termos que ministrar para pessoas que hoje estão diante do povo de Deus, entre o alpendre e o altar como sacerdotes, e que não tiveram uma conversão genuína. Pessoas que ainda vivem na prática do pecado, que antes de subirem nos altares da igreja, estão vivendo dissolutamente relações imorais, relacionamentos fora da direção de Deus, corrupção em relação às finanças, porque não tiveram uma conversão genuína. Nós temos que parar para falar sobre isso. Eu não estou dizendo que você não pode ser humano, mas nós não podemos ser humanistas. Como humanos, nós temos as nossas fragilidades, os nossos pecados, somos totalmente dependentes da graça de Deus, não há um justo sequer, todos nós fomos nivelados debaixo do sangue de Cristo, não é por obras para que ninguém se glorie, a sua graça é manifesta nas nossas vidas. Entretanto, eu não posso me esquecer da responsabilidade, porque o segundo passo é a justiça do nosso Deus. Repita assim comigo: a justiça do nosso Deus. E quando eu falo de justiça, eu estou falando de sacerdócio, eu estou falando de reino, eu estou falando de responsabilidade. Nós precisamos fazer uma avaliação de como está o nosso estilo de vida e do que nós realmente temos cultivado no nosso dia a dia, de que maneira nós temos conduzido o projeto de Deus para as nossas vidas. E aí continua dizendo: essa é a geração daqueles que o buscam. Repita assim comigo: essa é a geração daqueles que o buscam. É só isso que o texto fala? Daqueles que buscam a sua? Esse é o grande diferencial. Muitas pessoas o buscam, mas não buscam a sua face. Muitas pessoas querem as vantagens, os benefícios, os prodígios, os milagres, as maravilhas, mas não querem a sua face. E é quando nós buscamos a face dele que nós nos tornamos parecidos com ele, porque você se torna igual àquilo que você adora. Esse é o princípio do Salmo 115. Então nós não podemos buscar mais ao Senhor pelos seus feitos, pelos seus méritos, pelas suas vantagens, pelos seus benefícios. Não, nós precisamos buscar a sua face, porque isso vai nos fazer parecidos com ele. Porque quando nós adoramos a sua face, nós atraímos para nós o seu caráter, não somente os dons. Nós nos tornamos parecidos com ele em identidade, nós nos tornamos similares a ele. E aí quando as pessoas olham para nós, elas veem um reflexo dele, porque nós estamos buscando a sua face. Coloca a mão sobre o seu rosto e diga assim: Senhor, me faz parecido contigo, eu quero parecer contigo. E aí diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Repita assim comigo, ou faça melhor, sacode a pessoa que está ao seu lado e diga assim: levante-se. Existe um segredo aqui. Levantai, ó portas. Nós precisamos nos levantar. E levantar fala de nós nos posicionarmos, nós nos alinharmos, nós estarmos prontos, preparados para receber aquilo que Ele tem. Por que nos anos anteriores nós tivemos muitos
movimentos de um derramar do Espírito que foram sobrenaturais e que marcaram gerações, e que não tiveram perpetuação, não tiveram continuidade. Embora aquilo que foi construído antes de nós nos trouxe até aqui, nós não podemos desprezar aquilo que foi liberado no reino do Espírito. Não, nós precisamos valorizar, mas entretanto, nós vimos que muitos desses movimentos foram nuvens passageiras, que apenas passaram e não deixaram nada, nenhum legado, pelo fato de que nós não construímos as estruturas adequadas para receber ou para captar aquilo que o Senhor estava derramando. Quando nós precisamos nos levantar e nos posicionar e nos alinhar, está falando de nós nos prepararmos interiormente, porque os próximos anos serão tempos bastante difíceis e hostis, mas se nós prepararmos no nosso coração um recipiente adequado para aquilo que Ele vai derramar do céu, esse vinho novo irá transbordar para todas as nações a partir de nós. Nós precisamos entrar nesse lugar. Isso fala de posicionar. E eu posso lembrar daquela mulher que andava encurvada há 18 anos, prostrada, olhando apenas para o chão. E quando Jesus a chama num sábado, diante de toda a sinagoga, quando ela nem poderia estar ali porque a religião impedia que ela estivesse naquele lugar, Jesus quebra o protocolo e atrás para frente, e Ele a endireita, ou a posiciona, ou a levanta da maneira adequada. A sua visão era apenas uma visão limitada, uma visão baixa, mas ela, a partir de se levantar, a partir de um alinhamento, acaba tendo uma visão privilegiada, e ela consegue enxergar as pessoas nos olhos, e ela começa então a enxergar Deus face a face. 18 anos, o número 10 é uma casa profética de plenitude, o número 8, daquilo que está sendo gerado para a eternidade. Ou seja, essa mulher estava recebendo uma visitação de Deus a partir de Jesus, para que ela pudesse viver os melhores anos da sua vida. Se nós quisermos viver tempos prazerosos, de delícias, de plenitude, de prosperidade, e eu não estou falando financeiramente apenas, eu estou falando de um tempo de plenitude, em que nós vamos encontrar o melhor de Deus, para que possamos nos desenvolver de forma sacerdotal, nós precisamos ter esse encontro com Jesus e nos levantar. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Todas as vezes que a palavra de Deus nos fala de janelas, está falando de lugares de visibilidade profética, mas quando fala de portas, está falando de lugares de acesso apostólicos. O Senhor está dizendo que nós não somos apenas uma ferramenta profética de atrair o céu para a terra, mas nós podemos abrir portas privilegiadas do céu para a terra, que vão transformar a terra, as pessoas, o ambiente. Nós seremos acesso para aquilo que Deus deseja fazer, lugares de avanço, lugares de progresso, onde há um adorador que entende o seu papel sacerdotal como uma porta do céu. Esse lugar ele transcende, esse lugar ele desenvolve, esse lugar ele se amplia, ele se estende. Quantos me acompanham nisso? E aí diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Isso fala de um novo entendimento, isso fala de uma nova plataforma de pensamento, isso fala de um novo jeito de enxergar as coisas, de uma nova visão. E queridos, eu não estou falando novamente, eu volto a teclar sobre isso. Nós não estamos falando simplesmente de melhorar a alma, mas nós estamos falando de vivificar o espírito. Eu não estou falando de eu melhorar essa mente aqui, eu não estou falando de nenhum tipo de argumento, de uma cultura coach, eu não estou falando de nenhum tipo de argumento, de livros que ensinam você através do poder da mente. Não, eu estou falando de você substituir a sua mente pela mente de Cristo. É do céu para a terra, não é autoconhecimento, é conhecimento do alto, é uma nova plataforma de entendimento. E aí levantai, ó entradas eternas. Deixa eu mais ou menos explicar como isso acontece. Quando eu me levanto ou eu me posiciono como uma porta eterna, então o meu espírito, ele se conecta ao Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, e esse tem acesso ao lugar eterno, que é o trono de Deus.
Eu saio de um tempo cronos, que é cronometrado pelo meu relógio, contabilizado pelo meu calendário, organizado pela minha agenda, e eu acesso um lugar chamado Kairos, que é o tempo da visitação de Deus, é o tempo da revelação e de entendimento. Mas eu não fico parado ali, porque não basta apenas entender e viver o que Deus quer, eu preciso saber o que eu vou fazer com isso. Então eu acesso um outro lugar chamado Aion, ou seja, a eternidade, onde o trono de Deus está, e eu começo a entender qual é o propósito que Ele estabeleceu para a minha vida, antes de todas as coisas, como foi com Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu havia te estabelecido como profeta e te posto sobre as nações. Aí você entende qual é a chave da sua existência, mas você não fica ali, você entra num outro lugar chamado Olã, que é o propósito eterno de Deus, a construção da história, e você diz: eu vou ser participante ativo daquilo que o Senhor deseja promover nesse tempo, através da minha vida. Isso é ser uma porta eterna, isso é ser a conexão, porque isso vai transformar a sua alma, isso vai aprimorar o seu dom, isso vai fazer com que você esteja alinhado para aquilo que o Senhor está movendo. E é muito interessante, quando fala sobre levantai ao porta as vossas cabeças, levantai ao porta as eternas, no original existem duas palavras diferenciadas. O primeiro fala da alma, ou seja, uma espécie de fortaleza como havia em Jericó, e o outro fala de uma estrutura interior, ou fala de um QG militar, fala de uma fortaleza interior relacionada ao nosso espírito. Quando Josué, ele recebe o direcionamento de conquistar Jericó, ele manda 2 espias. Repita assim comigo: unção apostólica e profética. Através dessas 2 unções, eles percorrem e observam a terra. Percorrer fala de avanço apostólico, observar fala de ter uma leitura espiritual daquele ambiente. E eles chegam aonde? A casa de quem? Gente, comigo, eles chegam à casa de quem? Raabe, a prostituta. Por quê? Porque toda aquela cultura politeísta, idólatra, caída, pervertida de Jericó estava condicionado a um ponto de contato que era a casa de Raabe. Ela precisava ser conquistada. E a Bíblia nos conta que quando o rei de Jericó soube que aqueles homens estavam ali, ela então os escondeu sobre o eirado, ou seja, os lugares mais escondidos. Esse lugar era fétido, porque ele era feito com junco, ou seja, ele era feito com material orgânico em estado de putrefação. Ou seja, nós precisamos desconstruir as barreiras da nossa alma e limpar as contaminações do nosso espírito, para que estejamos abertos, para que essa conexão do céu para a terra aconteça através de nós. Isso é levantar, ó porta, as nossas cabeças e nos levantar como portais eternos. Quando nós nos tornamos portais eternos? Quando nós cooperamos com aquilo que Deus está promovendo na eternidade e não trabalhamos para o nosso próprio benefício. Repita assim comigo: alinhamento integral. Sabe por quê? Porque nós somos muito sensíveis, músico principalmente, e às vezes muito suscetível às críticas. E às vezes nós somos leões espirituais com os instrumentos na mão e o microfone, mas quando nós descemos das plataformas, nós nos tornamos gatinhos emocionais. Qualquer palavra pode nos derrubar. Deus, Ele quer que haja um alinhamento verdadeiro, em que a nossa alma e o nosso espírito andem em comum acordo. Você já viu um eclipse? Repita assim comigo: eclipse é quando há um alinhamento entre a terra, a lua e o sol. Precisa haver um alinhamento entre a nossa alma, os nossos valores espirituais e a presença de Deus. Isso vai fazer com que nós sejamos fluentes, porque o nosso espírito, ele é o captador das realidades espirituais para aquele ambiente. Quando você chegar para tocar o seu instrumento, para adorar ao Senhor através de uma canção, que você não se preocupe somente com essa questão da musicalidade, mas que transcenda, que você entenda a sua responsabilidade, você capte naquele ambiente tudo aquilo que Deus deseja promover naquele lugar.
Precisa haver essa percepção aguçada no espírito, mas é o seu espírito que capta. Mas se a sua alma ela não estiver alinhada, você não conseguirá interpretar esses oráculos proféticos de Deus, e você vai ficar sem saber o que o Senhor quer promover naquele ambiente. É como se você fosse um eletrodoméstico funcionando fora da tomada. Você está desconectado. O seu corpo está alinhado como uma ferramenta de adoração. Você toca muito bem, canta muito bem. Aquele ambiente estava se movendo de forma sobrenatural. A intercessão estava acontecendo, a proclamação da palavra estava acontecendo. Mas se você não souber o que você está fazendo ali, é só mais um momento, é só mais uma música, é só mais uma canção. Não vai promover a realidade do céu para a terra. E aí continua dizendo assim: quantos me aturam mais um pouquinho? Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus, por que não Israel? Vamos abrir comigo Gênesis capítulo 28 e versículo 10. Repita assim comigo: eu sou um sacerdote, eu sou um portal de glória, eu abro fendas no céu. Diz assim, Gênesis 28 e 10: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era o sol posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeça, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, e essa terra em que estás deitado eu te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Eu estava tentando entender por que Davi no Salmo 24 não faz menção a Israel e sim a Jacó. Por que não o Deus de Israel e sim o Deus de Jacó? Quando você começa a estudar um pouco da história sobre a ascendência de Jacó, você percebe que existia uma palavra liberada sobre Terá, sobre o pai de Abraão. E ele, como mercador, deveria sair da sua terra em Ur dos Caldeus e ir para a terra que Deus mostraria. Entretanto, no meio do caminho, ele perde Harã, o seu filho. E por conta do seu vínculo almático com a dor e com o luto, ele para ali. E aquilo que Deus havia determinado sobre a sua vida, então precisa ser transferido para um outro. E aí então eles procuram Naor, que é o irmão de Abraão. Mas ele agora precisava se casar com a viúva de Harã, seu irmão, porque a cultura dizia que ele precisava deixar descendência, ele precisava se casar com aquela. Então ele estava vinculado sistemicamente àquela dor. Então Deus levanta Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela, ou seja, sai desse lugar que está te conectando a essas situações almáticas, tóxicas, que estão impedindo você de me ver, e vai para a terra que eu estou te mostrando. Quantos me acompanham nisso? E ali conta que Harã, ele derrama azeite sobre Betel, antes, formando aquele ambiente. Você vai ver isso no capítulo 12, no versículo 8. E anos depois, então, os olhos de Jacó são abertos e ele enxerga que aquele lugar é a casa de Deus. Repita assim comigo: aquilo que foi liberado para as antigas gerações ainda permanece vivo
sobre as nossas cabeças. Deus está esperando alguém que se levante, que se torne uma porta eterna, para viver a profecia que foi liberada para esse tempo. Quantos me acompanham nisso? Aquilo que Deus prometeu não se perdeu. Não foi porque uma geração foi irresponsável com a glória, que as próximas pagarão um preço caro, não. Deus ainda está procurando esses verdadeiros adoradores reais, que possam adorá-lo em espírito e em verdade, que digam: eu quero ser o cumprimento desta palavra, eu quero ser o cumprimento dessa profecia. Quando João Batista ele lê os escritos de Isaías, e ele lê sobre a vinda do Messias, e ele lê que existiria uma voz que clamaria no deserto, ele disse: eu sou essa voz, eu sou esse cara, e eu vou viver essa profecia. E ele parte então para viver a plenitude daquilo que foi liberado. Deus liberou palavras sobre a adoração no Brasil, e nós não podemos estar de braços cruzados achando que isso vai ser para outra pessoa. Não, Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa da sua família, da sua casa, seu vizinho, mas Ele escolheu você. Essa palavra ainda continua perpetuando no reino do Espírito, esperando alguém se posicionar para receber. E Jacó então, ele foge. E eu ficava perguntando: por que Jacó e não Israel? Por que isso? E o Senhor dizia: porque ele estava em processo de desenvolvimento. Quando ele chega fugido, e ele acaba se deitando em Betel, se abre uma visão de uma escada que desce do céu, e os originais dizem que ela estava sob a terra, ou seja, ela não encostava, ela estava sob a terra. Ela não era da terra para o céu, ela era do céu para a terra. E qual era o último degrau dessa escada? Jacó. Mas ele não estava pronto como uma porta eterna para conectar o céu e a terra. É interessante que o original também diz que a escada era a que subia e descia. Não os anjos que subiam e desciam, era a escada era cíclica. Repita assim comigo: Deus não muda, mas se move. De tempos em tempos o Senhor nos visita com um derramar de avivamento. Ele se move. A escada do céu para a terra é cíclica. Assim mostra a base do seu trono em Ezequiel, dizendo que eram rodas dentro de rodas, como se fossem elipses. De tempos em tempos Deus muda a sua forma de agir na terra, embora não mude os seus valores. Quantos estão comigo? Então a escada é que girava, mostrando que Deus era cíclico. É como se Deus estivesse comunicando: Jacó, eu já estive com Terá, eu já estive com Abraão, eu já estive com Isaac, agora eu preciso estar com você. Alguém precisa se posicionar para dar sequência ao meu projeto eterno. E a palavra também diz, no original, que não eram anjos. No original diz malar. Ou seja, essa palavra hebraica, ela não está no plural, ela está no singular. É uma teofania de Jesus, era um anjo apenas. Só que pareciam que eram muitos, porque como a escada subia e descia de forma cíclica, dava a ideia de que eram vários anjos. Mas era o próprio Cristo entregando algo para Jacó. Só que o que acontece com esse rapaz? A visão era divina, repita assim comigo: a visão era divina. Mas Jacó, ele levanta de Betel e ele foge dos planos de Deus. Muitas vezes nós temos fugas dentro de nós, e nós colocamos a culpa em todo mundo, no pastor, no líder, na falta de oportunidade. Mas são as nossas fugas para não ter que assumir a nossa verdadeira responsabilidade, porque nós criamos planos paralelos. A Bíblia diz que Jacó, ele construiu cidades, ele se casou e fez alianças, e por isso ele sofre consequências terríveis, embora gerasse filhos, porque a promessa seria para a sua semente. Essa descendência, Diná, é desonrada, deflorada em terra estranha, e seus filhos se tornam assassinos. E quando ele tem que voltar a se arrepender ao Senhor, ele diz: Senhor, quando eu passei o Jordão, eu passei com um cajado, ou seja, eu tinha autoridade, e agora eu estou em dois bandos, ou seja, a minha família está destruída. O fruto da tua promessa está destruído.
Isso acontece quando nós fugimos do propósito original de Deus. Então determinadas situações estão acontecendo na nossa vida, porque Deus está tentando criar um ambiente para nos trazer de volta a Betel. Muitos de nós estamos sofrendo o caos, crise, complicações terríveis, porque Deus está apertando o cerco à nossa volta e dizendo: você se desviou daquilo que eu desenhei como projeto para a sua vida. Eu preciso que você volte para Betel, porque você é a base da escada. Sem você, o anjo de Deus, o malar, ele não consegue descer. Sem você posicionado no lugar adequado, o Senhor não tem como vir. Se você não estiver alinhado, o Senhor não tem como se movimentar. E Ele vive isso 4 ciclos, 7, 14, 21 e 28. Você sabe o que é isso? 28 anos fugindo do propósito de Deus. Foi o que Jacó fez. No primeiro ano, nos primeiros 7 anos, ele queria ter o que o outro tinha, a primogenitura. Nos segundos 7 anos, ele queria ter o que ele não podia. No caso de Lia e Raquel, antes de dar o que nós queremos, Deus vai dar o que nós precisamos. Nem sempre tudo que nós queremos é da vontade de Deus. E nós somos teimosos e rixosos. Nós queremos coisas que Deus não tem para nós. No terceiro ciclo de 7 anos, ele queria ter, mas não sabia ter. Então ele não estava pronto, não estava preparado para assumir as responsabilidades. Você sabe o que é isso? A Bíblia diz que quando o menino, ele é herdeiro, ele nada difere do escravo. Porque quando nós somos imaturos, nós não estamos preparados ou prontos para assumir as responsabilidades do reino. Deus tem lugares maiores para que nós possamos manifestar a sua glória, níveis de excelência, mas nós não alcançamos por conta das nossas imaturidades, das nossas melindrosidades, das nossas meninices, da falta de desenvolvimento interior. E aí, por último, ele queria ter o que ele perdeu. Ele estava buscando para tentar compensar os anos atrasados. E sabe o que eu acho mais interessante para a gente encerrar? Abra Gênesis 32 e 26. Você sabe que Jacó, ele tem uma luta frente a frente com o anjo. Aquele anjo da escadaria ainda estava por ali perdido. 28 anos depois, mas olha só o que disse. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele lhe disse: não te deixarei ir, se tu não me abençoares. Agora volta comigo, lá no 28, onde a gente leu, no versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Então olha aqui para mim. Você pode abrir portais de glória, e dependendo da intensidade da sua adoração, eles podem ficar abertos por anos, como nós vimos alguns estudos de alguns avivamentos, principalmente os avivamentos da Europa, como por exemplo, o avivamento que durante 100 anos manteve as pessoas sendo convertidas e mudou toda a legislação e toda a cultura da Holanda e da Inglaterra. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, quando ele recebe a visão da escadaria, o sol já estava posto, e aqui o anjo estava dizendo: você não pode mais me segurar, não queira ter o que você perdeu, porque já a alva está nascendo, ou seja, já está raiando o sol. Você teve uma noite inteira para colocar em dia a sua vida, e você não pôs. Sabe aquele texto que diz: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira? Porque muitas vezes nós estamos perdendo muito tempo com tantas coisas, e os portais de Deus, que são grandes oportunidades para que nós vivamos o projeto dele para as nossas vidas, estão abertos, e nós estamos fazendo pouco caso. Estamos vivendo as nossas vidas dissolutamente, os nossos projetos, as nossas ambições pessoais, as nossas cobiças, e estamos nos esquecendo de que esse portal um dia vai fechar.
Nós podemos provocar portais, nós podemos manter portais abertos, mas os portais também podem se fechar e nós ficarmos de fora. Qual é o seu objetivo aqui nesse seminário? Mais técnica? Mais informação? Ou você precisa entender a sua responsabilidade sacerdotal como um portal de glória no lugar em que você está inserido? Que a partir da sua experiência e da sua vida, esse portal se mantenha aberto, escancarado, para que o céu possa ter um ponto de contato, um lugar de escoamento da sua glória. Fique de pé. Feche os seus olhos. O que lhe falta? Como você deseja se posicionar? Limpos de mão, puros de coração, alma humilde e vida pautada na verdade. Só pessoas assim abrem portais. Existe uma escada sobre a sua cidade, existe uma escada sobre a sua comunidade, existe uma escada sobre esse país, e nós precisamos nos posicionar para sermos o último degrau dela, a conexão entre o céu e a terra. Se você está interessado em assumir uma responsabilidade sacerdotal e ser o intersexor entre o céu e a terra, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você pode mudar a geografia, você pode mudar ambientes, você pode mudar pessoas. Se você estiver posicionado adequadamente e a glória escoar através da sua vida, você pode ser um portal de glória. Quando Jacó, ele diz assim: este lugar é a casa de Deus. Os seus olhos espirituais são abertos e ele consegue perceber o lugar em que ele está. Talvez você esteja tendo uma leitura muito humana, muito natural, muito normal do lugar em que o Senhor te colocou, porque os seus olhos espirituais ainda não foram abertos. E aí eu posso lembrar de João, quando na ilha de Patmos, o Senhor diz: João, sobe aqui e eu te mostrarei todas essas coisas. E se abriu uma porta, uma janela no céu, e então ele teve acesso à revelação integral da história da igreja. Nós precisamos subir um nível a mais. E aí você está dizendo: mas você não conhece a minha realidade, pastor. Você não sabe o que eu tenho vivido. Eu volto a dizer: o caos, a crise, as complicações, as adversidades, elas têm servido para que nós possamos colocar a mão na consciência e voltar ao lugar que nós perdemos. Qual foi a primeira palavra que Deus falou com você ao seu coração? Será que você hoje ainda lembra o versículo que saltou diante dos seus olhos da palavra de Deus, como se o próprio Deus, e era Ele, falando ali pessoalmente com você e te dando um destino?
essa mesma palavra que muitas outras vezes foi confirmada por outros profetas, essa é a palavra que precisa estar viva no seu coração, é a revelação de Betel. Isso é capaz de mobilizar você a escancarar portais de glória sobre a sua cabeça e sobre a cabeça de todas as pessoas com as quais você ministra. Quantos de nós nos esquecemos? E aí você diz: Senhor, eu estou tentando entender algumas coisas, eu não consigo. Está tão difícil ter uma interpretação clara do lugar onde eu estou. Simples, porque as grandes revelações de Deus, elas acontecem em travesseiros de pedra. Quando Jacó estava deitado em Betel, ele teve um sonho, um travesseiro de pedra. Eu sei que o lugar que você está talvez seja desconfortável, seja desfavorável, seja hostil, seja complicado, mas é desse lugar que as grandes visões nascem. Coloque a mão sobre o seu coração e comece um tempo de regresso a Betel, porque os portais de glória que foram abertos sobre a sua vida ainda permanecem escancarados, e hoje é um dia de ativação desses lugares eternos que precisam escoar através da sua vida, do seu chamado. Você precisa ser sacudido nesta manhã para acessar lugares eternos, lugares no Espírito que ainda não foram visitados. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai e eu vou preparar-vos lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, para onde eu estou, vocês também possam estar. Ou seja, você pode acessar as recâmaras do Espírito hoje, lugares que nunca foram visitados, revelações que nunca foram entendidas, compreensões da palavra que nunca foram recebidas. Você pode ser um profeta na sua localidade e transformar a geografia, o lugar, as pessoas, onde haja um antes e depois, porque aquilo que o Senhor impartiu com o seu Espírito será visto nos anais da história, nas futuras gerações, como um legado, e aquilo que você deixou marcado será visto pelas futuras gerações. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo, você é aquele que escancara fendas no tempo, aquele que abre portais de glória. Há vidas para serem salvas, libertas, há lugares no Espírito para serem destravados, e o Senhor está esperando um posicionamento seu, um alinhamento seu. Por isso, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque vem chegando o Rei da Glória, porque vem chegando o Rei da Glória. O Senhor deseja acessar as nações através de você. O Senhor deseja acessar a sua comunidade de fé, a sua cidade, o seu bairro, a sua nação, as nações. Posicione-se, levante-se, alinhe os seus pensamentos àquilo que é eterno. Pense nas coisas que são do alto, receba as coisas que são do céu. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Levante suas mãos nessa hora. Você que ora em línguas, comece a produzir um rio nesse lugar. Permita que essa conexão entre o céu e a terra seja desobstruída. Que todo o pecado que entupiu o duto, que bloqueou o cano, a passagem entre o céu e a terra, seja agora desobstruída, seja lavada pelo poder que há no sangue de Cristo, no sangue de Jesus. Comece a salmodiar, comece a orar em línguas, libere cânticos espirituais, salmos. Libere um novo cântico. Há um novo cântico na eternidade. Há um cântico para esse tempo. Se conecte à eternidade. Se conecte à eternidade. Se conecte à eternidade.